Está no lado de cá, o lado contrário. Começou. Boa noite, pessoal. Bom finzinho de tarde. Estamos ajeitando aqui para vocês irem entrando, para acompanhar o nosso papum. Vocês podem fazer perguntas também. Então, estou aqui, né? Melissa Poleto, meu pai, Darcy Poleto. Então, a gente está transmitindo aí pela fanpage da Poleto Soluções e pelo Instagram da Me Poleto. Então, podem acompanhar por aí. Eu estou aqui observando aí se vai ter alguma pergunta, enfim. A gente resolveu agora há pouco, eu comentei com meu pai que eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre ideal, porque eu acho que essa é uma referência que ele sempre passou para mim e para os meus irmãos, e a gente vai falar um pouco disso também. A gente está aqui tomando um vinhozinho. Fazer um brinde para aqueles que nos acompanham. Exato. Já que a gente aqui de Bento Gonçalves está aproveitando para prestigiar, né, o nosso vinho. E a gente vai, então, fazer esse papum aí um pouco mais descontraído, tomando um vinho. E para iniciar, assim, eu vou falar um pouco do Darcy Poleto, né, na minha visão, como filha dele. Então, ele tem hoje, tá com 75, né, pai? Não dá para falar, né? Tá bom. Enfim, eu que sou jovem, né? O pai também é bem jovem ainda, tem muito ainda para rodar. E o meu pai, então, ele é pai do Rafael, meu irmão mais velho, do Leonardo, o irmão do meio, e eu sou mais nova, a Melissa, né? Então, é um pai de 3 filhos, atualmente está viúvo, né, pai? A mamãe se foi, enfim, mas mora sempre no nosso coração, a gente sempre lembra dela. E meu pai também é um cara muito idealizador, né, empreendedor. Então dizem que do limoeiro só cai limão e eu super acredito nisso, porque eu me considero muito empreendedora, né? Eu já tenho empresa há 15 anos, a Poleto Soluções, e já estou vendo outras frentes de trabalho. O Papum é uma delas, né? Não é remunerado, mas a ideia é sempre fazer uma conversa construtiva, uma roda de conversa, uma troca de experiências. E eu sempre digo, o Papum é nosso, né, pessoal? O Papum, ele está aqui para a gente conversar mais sobre temas relevantes. Então, tem o canal lá no YouTube também. Vocês procuram por Papum Conversas Construtivas e lá no canal vocês, então, se inscrevam. A gente vai fazendo vídeos. A ideia é eu conseguir agora criar outros vídeos mais curtos. Enfim, eu estou esquematizando isso. Então, a gente está experimentando as coisas e tem um novo negócio pintando aí, que até setembro aí eu vou estar lançando esse novo negócio também, dentro aqui eu diria, o grupo Poleto Soluções aí. Então tem coisa boa aí vindo, né? A Daniela está aqui nos acompanhando, a minha sócia, a Daniela Bucozelame, a Cláudia Tasca também, que trabalha com a gente, nosso time aí de guerra. Então falei um pouco do seu Poleto, né? Apresentei um pouco ele é um empreendedor, que nem eu falei para vocês. Ele é escritor também, escreveu 3 livros, 3, né, pai? Deixa por aí. Tá, depois ele conta o resto aí. E também ele faz muitos projetos assim para a comunidade, na área da cultura, né? Sempre pensando nesse bem maior. E a gente vai falar um pouco então disso, né? Que ideais são esses que a gente busca, que a gente está sempre galgando na nossa vida para deixar um legado. Porque a vida é isso, né? A gente está aqui, a gente tem um conhecimento, e o que adianta a gente se buir de conhecimento se não for para transmitir isso para as pessoas? Então, a gente está aqui justamente para falar sobre isso, tá bom? Muito bom. Bem, inicialmente eu quero deixar um agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando neste bate-papo, porque recebi o convite faz uma semana e pouco, mas o assunto, ainda ontem, qual é o assunto que nós vamos tratar? Amanhã nós vamos ver. Eu cheguei há poucos minutos aqui, e aí então ela me disse, vamos falar sobre ideal, sobre idealismo, tá bom, então tá, eu me enquadro como um idealista, né, nato, isso então uma das coisas que é importante eu dizer para vocês, nossos amigos, que a gente
nesse papum nosso aqui, vamos ter que deixar um pouco de lado assim, a gente vai falar de nós mesmos, como nós somos, então a gente não pode esconder um otimismo que a gente tem sobre todas as coisas. E por que eu me considero um idealista? Né? Tanto eu criei uma frase que eu coloco nos meus livros, que é a seguinte: a história se faz quando existe idealismo em desejos que se tornam realidade. Então, isso em todos os meus livros eu coloco essa frase, porque é aquilo que é o meu sentimento. E para vocês terem uma ideia da minha participação na minha comunidade, eu, desde que eu lembro que eu sou uma pessoa daqui, eu sempre procurei trazer uma contribuição social à nossa comunidade. Na área de serviços, por exemplo, na época que eu era profissional, na indústria moveleira e mesmo na indústria vinícola, trabalhei na Dreno, aliás, um agradecimento muito grande que eu tenho, um carinho muito grande por aquela empresa que hoje já não existe mais, mas eles me deram estágios para aprender sobre promoções, sobre publicidade. Na Nestlé, uma fantástica de uma empresa em São Paulo, na Coca-Cola em São Paulo, na Esso, no Rio de Janeiro, na McCann Erickson, que era então a agência de publicidade, tanto em São Paulo quanto no Rio. Então, eu tinha uma experiência bastante grande que a DRE me proporcionou, por isso que eu sou grato. Né? Mas trabalhei muito depois na indústria moveleira também. E, em função desse meu trabalho nessas empresas, eu acabei trabalhando em diretoria de 3 Fenavinhos e 3, na época era Mostra do Mobiliário, e depois se transformou em Móvel Sur. Então, eu trabalhei nessas empresas, na diretoria, nessas instituições, e aprendi bastante. Tudo que a gente faz, a gente aprende. E queria dizer para vocês que o que me enriqueceu muito com conhecimento foi a curiosidade. Nós temos que ser curiosos. Quando nós temos uma dúvida sobre alguma coisa, nós temos que buscar uma resposta para aquela dúvida. Nós não podemos ficar com dúvidas. Inclusive, nesse sentido, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Larissa, vi o teu comentário aqui, obrigada. Sim, eu me sinto uma tigre mesmo ao lado desse gigante. Que bom que tu tá aí acompanhando a gente. Então, pegando o gancho do que ele tá falando, da questão da curiosidade, se vocês querem fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Podem perguntar, a gente vai adicionando aqui, o papum é nosso, a gente está construindo aqui em conjunto, tá? Fiquem bem à vontade. Então, a minha formação, eu me formei no escritório modelo do Aparecida na época, era muito famoso em todo o Brasil e na própria América do Sul, por isso dava uma formação muito importante para os contabilistas que de lá saíram, inclusive com direito à assinatura em balanços e tudo mais. Então, aprendi, tive isso, e depois fiz muitos cursos. Eu era muito ligado à área de marketing nas empresas que eu passei. E não tinha curso superior para marketing ainda. Então, a gente fazia cursinhos. Né? Por exemplo, quando a Fiat veio para o Brasil, veio o homem de marketing da Fiat, lá da Itália, veio para cá e deu um curso em Porto Alegre, na Associação dos Engenheiros, lá em Porto Alegre. Eu participei de todo o curso com ele, aprendi muito, que até hoje eu utilizo isso, né? Eu utilizo os ensinamentos que eu aprendi com aquele professor. E assim eu tive lá mais uma dúzia, mais ou menos, de cursos de marketing e cursinhos de relações humanas e de comunicação, né? Aprendi com Câmara Júnior, que é uma formação de líderes, inclusive na época que eu era mais jovem, participei lá durante quase 4 anos. É uma pena que em Bento não tem mais, né? Nós somos de Bento Gonçalves, né? Uma pena que não exista mais. Ela nos ensinava a falarmos em público, inclusive, né? A formarmos um raciocínio lógico sobre as coisas que a gente queria expor, porque todos nós somos vendedores, nós temos que vender nossas ideias para conseguirmos atingir algum objetivo, né? E esse objetivo, no meu caso, sempre foi em
buscar alguma coisa que trazia uma contribuição à minha comunidade. Por isso que eu digo, eu tenho que deixar um pouco a modéstia de lado quando eu falo nesse assunto, porque para vocês saberem o tipo de trabalho que eu me dediquei a minha vida toda, né? Além de trabalhar nessas feiras que Bento tinha na época, e continua hoje funcionando, eu também atuei na área da educação, né? Na área da educação eu fazia parte de uma pequena comissão que fez a regionalização universitária. Nós trouxemos para cá, eu tratava isso diretamente com o reitor da UX, o Pauletti, né? E nós conseguimos trazer para cá a UX, que hoje, de 800 e poucos alunos que tinha, a ideia que eu tinha, que nós, dessa pequena comissão de 4, 5 pessoas, nós queríamos que o nível intelectual de uma região toda a nossa região, se elevasse mais. Esta é a razão de nós buscarmos cursos para cá, porque na época o MEC não dava curso superior mais, a não ser onde tivesse já base territorial universitária. Então, nós tivemos que nos juntar com uma universidade, e Caxias estava aqui no lado, a UX, nos juntamos e conseguimos fazer essa regionalização. De 700, 800 e poucos alunos, com 3 cursos já, um fechando, nós conseguimos chegar, não hoje, mas já há 15, 20 anos atrás, a 5.000 alunos, né? Então, esse comodato foi importante e realmente ele elevou muito o nível intelectual de toda a nossa região, que era o pensamento que nós tínhamos, né? Inclusive, nesse sentido, já temos um comentário aqui, né? Já está a minha amiga aí, Luísa, já está aqui, Damásio, falando, né? Pensar na comunidade, aí que está o segredo do nosso crescimento. Sim, Luísa, eu acho que é isso mesmo. Acho que esse pensamento, quando a gente fala em ideal, porque tu vê, ele começou contando um pouco da história dele, na questão assim do quanto os trabalhos, os locais onde ele trabalhou, deu-se ferramentas, né, pai? Eu posso dizer assim, ferramentas para que ele também pudesse ter suporte para conseguir fazer todos esses projetos, né? Porque o idealismo, que nem falou, ele não chega sem nada, né? Ele tem que chegar com alguma coisa de ação junto. E para ter essa ação, a gente precisa estar bem direcionado. Então, a importância desse trabalho que ele fez está aí até hoje, né? Na nossa cidade, aqui em Bento Gonçalves, a gente tem a UX aqui. Olha quantos alunos a gente está atendendo aqui na região. Então, assim, é pelo bem maior. E isso é o que está realmente, eu acho, precisando muito, né? Nos dias de hoje. Cada vez mais está precisando justamente disso, né? Pois é, outro exemplo... veja bem, nunca tive cargo público, nunca ganhei dinheiro nenhum com isso, gastava do meu bolso. Isso sim, gastei bastante até. Às vezes me incomodava em casa por causa disso. Investiu. Tá, era um investimento que eu estava fazendo pela nossa comunidade. Por exemplo, a Casa das Artes. A Casa das Artes, quando o Aido Bertol era o prefeito, eu era do Clube Corinthians, estava fechado o clube, e junto com o FET, nós oferecemos àquela sociedade para colocar um centro de cultura lá. Enquanto fosse centro de cultura, nós não cobraríamos aluguel da prefeitura. E aí, quando o Aido assumiu no lugar do prefeito Urmus, que ele foi a Brasília para trabalhar um órgão público aí, ele deixou o Aido, que era vice, assumiu e me chamou o FET disse, tu vai lá, o FET estava doente, com câncer, ele disse, tu vai lá e começa a tratar. Daí comecei a tratar com o Aido, e nós criamos, então, uma fundação voltada à cultura. E eu fui escolhido o primeiro presidente. E aí escolhe um lugar, porque a ideia que eu tinha era de fazer uma fundação que realmente atendesse todos os segmentos da cultura no nosso município. E aí a ideia foi crescendo tanto que o Corinthians já não ia ter espaço suficiente para aquilo que nós queríamos, isso já em poucos meses. Então aí eu disse, eu preciso de um terreno e tal. Então ele me ofereceu um terreno, que era aqui onde o Mestre Santa Bárbara, mas aí pertencia ao Estado. Eu digo, vai demorar muito, eu quero meter a mão logo. Mas então tu escolhe um espaço, daí escolhi lá em cima, atrás do museu.
E como, com a fundação da Casa das Artes, veio junto o prédio do museu, que estava fechado, com o telhado caído para dentro, veio todo o acervo da biblioteca pública, que funcionava aqui no centro, e não tinha nem mesmo recursos para a troca de lâmpadas, isso veio junto no pacote da Fundação Casa das Artes. Nós assumimos isso e, de pronto, nós fizemos um concurso público onde 25 arquitetos ofereceram suas ideias para a construção da nossa sede. Quando eu mostrei isso para determinadas autoridades, disseram, mas tu é um megalomaníaco. Eu nunca esqueci disso, mas foi o que me deu mais força ainda, e juntei amigos para me ajudarem a tocar esse projeto para frente. Fazem 30 anos, ainda falta terminar lá os camarins, mas funciona. É a maior obra pública que Bento Gonçalves fez nos últimos 30 anos. Perfeito. Hoje não dá para se imaginar, minha filha, Bento Gonçalves sem a Fundação Casa, sem a sede lá da Casa das Artes, não se imagina isso. E é uma época que eu lembro bem da minha infância, assim. O pai chegou com esse projeto embaixo do braço, né? A logo, que até hoje é a logo da Casa das Artes, né? Ele trouxe isso, que foi o nosso amigo Mickey, né, pai? Não? O logo quem fez para mim foi o já falecido, muito amigo, ele era da agência de publicidade de Porto Alegre, ele havia feito um trabalho para a Móvel Sul, e era o Raul Moro. Ele me fez, eu pedi 3 ideias, ele trouxe uma e disse, olha, essa toda agência diz que tem que ser essa, que é a que permanece ainda hoje. Ainda hoje, eu lembro disso, eu era criança, eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos quando isso aconteceu. Então, ver essa obra, né, saída do papel e tá lá até hoje, me dá mais um grande orgulho desse pai, né, desse idealizador, e que bom que a gente também, que nem eu falei, né, do limoeiro só cai limão, porque eu me sinto assim, eu também me sinto buscando ideais, e que esses ideais, eles sirvam para um todo. O Papum mesmo é isso, né, a gente tá aqui conversando sobre várias coisas que é para todos, não é só para mim, não é só para o meu pai, são para todos. Aqui a gente tem uma pergunta do Marco também, tem um genro, né? Darcy, qual sua opinião sobre novas lideranças na região e país? Estamos em déficit? Qual sua opinião sobre esta formação? A minha opinião é que realmente faltam escolas, porque não se criam lideranças do nada. Não tem os que têm, como se diz assim, um potencial bastante grande para serem líderes, mas precisam de um encaminhamento. E esse encaminhamento que não está existindo, né? O pessoal sente muito os exemplos que nós temos aí, principalmente na área da política, são exemplos que não animam ninguém a tentar se erguer como lideranças, né? Lideranças empresariais, essas aí estão lutando muito para a sobrevivência das suas empresas, e de repente eles ficam tolhidos para se erguerem ainda mais para tomarem frente a novos desafios, né? Então, existe realmente essa preocupação no momento, mas eu acredito no nosso país e acredito que nós temos muita gente boa aí para fazer muita coisa boa. Eu vou dar outros exemplos para vocês durante o nosso papum aqui. Exato. Por exemplo, falei para vocês da educação, lá da FERV, que fizemos. Falei para vocês da cultura, que existe hoje uma Fundação Casa das Artes, graças a um trabalho. Teve um ano que eu fui mais de 300 dias lá para acompanhar a obra. E nesse sentido, né, algumas coisas que o pai foi falando aqui que me marcaram, que nem ele falou, né, da questão da Casa das Artes. Primeiro, pessoal, boa noite, Del Ponte, estou te enxergando aqui no Insta também, tem gente no Instagram, gente no Facebook. Obrigada por estarem aqui nos acompanhando, tá? Uma audiência bem boa, muito obrigada, e podem perguntar se precisar, tá? Que ele falou da questão do megalomaníaco, né? Que ele foi chamado, então, né? Sabe que era... Então, imagina assim, um projeto desses em Bento Gonçalves aí, foi que eu tive mais gana para ir atrás. Como tive persistir, grandes colaboradores, não vou fazer nome porque vou esquecer. Exato. Muita gente.
Mas a pergunta que eu acho que eu queria te falar, pai, é essa, para compartilhar com o pessoal. Como persistir, né? Quantas vezes na vida, pessoal, a gente passa por esse momento em que as pessoas dizem, não, mas isso não vai dar certo, isso está errado, não vai com isso adiante. Todo mundo acha um defeito, mas tu acredita naquilo. Quando a gente acredita, né? Aquela coisa que vem de dentro, assim. Esse é o idealismo. É o ideal. Se você vai pelo ideal, ninguém te segura. Claro, tu tem que buscar, te informar, buscar informações, buscar conhecimento na área que tu vai fazer aquele determinado trabalho. Para você não fazer um poço aí que daqui a pouco você cai dentro. Não, tem que fazer com conhecimento de causa e buscar isso. Se tu não tem o conhecimento, vai buscar. Eu tive o engenheiro João Carlos Pompermaia, que foi o engenheiro que controlava a obra quando nós iniciamos as sapatas. Lá tem 110 sapatas, são tubulões, né? Gastamos mais de 2.000 sacos de cimento só nos tubulões que tem lá embaixo daquela Casa das Artes. Aí eu posso falar um dia inteiro sobre isso, mas eu vou falar para você sobre a segurança. Segurança hoje, veja as áreas que eu procurei atuar. Eu ia tomar chimarrão com o comandante da brigada, na época era o José Carlos Figueiró, e o Bombassaro era o subcomandante dele. Lá na essa da Cidade Asa, lá, na grande lá. Ele tinha um prédio alugado e lá eu ia tomar chimarrão com eles, no Oswaldo Aranha. Eles assim, olha, não dá mais para aguentar. Os soldados não vêm para cá, não tem quartel, a gente não tem onde colocar o pessoal, não existe uma sede nossa. Vê como nós estamos aqui. Olha os carros da brigada, tinha 2 carros aqui na frente. Nós não temos como mais dar segurança para o município. Digo, então, vamos fazer alguma coisa? Eles concordaram. Aí nós começamos a nos movimentar, montamos uma equipe, falamos no SIC, falamos na prefeitura, falamos com o comandante-geral da brigada, eu fui a Porto Alegre com eles, né, os comandantes daqui, o Figueiró. Então, o que a gente conseguiu? A prefeitura disse, eu posso dar o terreno. O SIC, eu posso dar um pouco de dinheiro, que eu tenho dinheiro. O Calef, ele trabalhava, ainda trabalha na Bertolini, ele disse, eu dou o transporte, porque o comandante da brigada disse, eu dou os tijolos, porque eles têm uma olaria em Porto Alegre, não sei onde, ele disse, eu vou dar todos os tijolos e dou a mão de obra para construir o quartel, se é essa a vontade da comunidade. E o Calef, então, disse, eu dou o transporte para levar todos esses tijolos para Bento. E aí montamos uma reunião lá no SIC, e naquele momento levanta o prefeito, nós levantamos o assunto, eu dou isso, eu dou aquilo, e pronto, começamos a fazer o projeto e saiu a parte da segurança, que era importante, que mais adiante outros colaboraram em preparar local para colocar os brigadianos, que nem eles, era muito caro o aluguel aqui, né? Então, assim, na parte da segurança também. A parte da saúde é mais adiante. E nessa ação, né, da parte da segurança, o que chama bastante atenção, né? Sim, tem um cara que idealizou, mas tem todo um pessoal que foi mobilizado e que contribuiu sem esperar em troca para ver o bem maior. Entender que o bem é maior. Né? Aqui o Dal Ponte também colocou, precisamos de pessoas sérias como o senhor Darcy para a nossa política. Aí sim as coisas iriam andar. Perfeito. Sabe, Dal Ponte, que ontem eu tive a oportunidade de conversar com um candidato a deputado federal e ele estava falando que em Caxias do Sul, no ano passado, né? Não, na eleição anterior. Na eleição anterior, são 364 mil votantes, enfim. 100 mil pessoas votaram em branco. Então, assim, tá em nós também essa mudança, sabe? A mudança não tá só em quem tá lá, em quem a gente vai eleger. Porque o voto em branco, ele vai eleger o pior cara. A pior opção vai ser o voto nulo, o voto em branco. Então, a gente tem que tomar consciência disso, que a gente tem que fazer uma escolha, e ao fazer a escolha, a gente faz parte daquilo. Né? Isso me chamou muito a atenção nesse conversa que eu tive ontem com essa figura, né? Que está agora concorrendo a deputado federal. Então, eu acho assim, sim, a política precisa de pessoas importantes, mas tem pessoas aí. Mas também tem a nossa parte. E votar nulo, votar em branco é se anular. E se anular não está no contexto de um idealizador. Se tu tem um ideal, se anular, tanto faz, não serve. Tem que ser, né? Tem que agir. Não, eu acho que nós todos devemos participar de um partido político.
cada um escolhe o lado que quer, se é a esquerda, o centro, se é a direita. Eu sugeri num partido que eu pertenço, eu sugeri há anos atrás, nós queremos eleger aqui em Bento, só tem uma maneira, juntar todos os partidos, coloca assim, centro-esquerda coloca um candidato, centro-direita coloca o outro. E aí, todos os partidos votam nesses dois, nós vamos eleger, sem dúvida nenhuma, os 2 deputados que nós precisamos em Bento Gonçalves. Não aconteceu por quê? Porque os partidos não se entendem, cada partido quer apoiar fulano, ciclano, e aí deu nisso e eu abandonei, porque realmente... Mas é uma ideia, a gente tem que transmitir as ideias que a gente acha que é boa para o nosso município, né? Para o nosso município, né? Tem uma pergunta aqui do Alexandre Lucieto. O senhor acha que a política necessita de mais retaguarda jurídica para que a segurança nacional seja mais efetiva? Não, eu acho que a política precisa de pessoas com ideal, com idealismo, né? Eu lembro quando nós aqui em Bento Gonçalves e as cidades todas, os vereadores não recebiam salário. Não quero dizer que não recebam, tá? Não estou defendendo isso. Mas na época eles iam pelo ideal, então eles trabalhavam pelo município realmente. Hoje tem outros interesses, muitos outros interesses, né? Que permeiam aí a nossa política como um todo, não é só aqui, isso não é um privilégio nosso, né? Então o que precisa são idealistas, gente de ideal, que não pensa em si, que realmente vá pensar na sua comunidade, nos seus pares, nas suas empresas. Isso que nós precisamos, né? Por exemplo, na parte da saúde, que é a quarta, que todos os políticos falam que vão fazer e tal, o que falta, então, a saúde. Na saúde, eu estou no Conselho de Administração do Hospital Taquini, aliás, agora sou do Conselho Fiscal, há quase 30 anos. Eu não ganho nada, lá a gente só ganha paulada na cabeça. Está mudando bastante. Eu, graças a Deus, depois de muitos e muitos anos recebendo críticas para cá e para lá, hoje tem só elogios. Todos os segmentos lá no Taquini hoje estão com uma aceitação da nossa população fantástica. Eu vibro com isso, eu não quero mais sair de lá, eu acho que vou morrer como conselheiro daquela instituição. Então, na saúde, dei minha contribuição. Fui vice-presidente, 6 anos, e fui presidente daquela instituição também. Então, na saúde também eu dei a minha contribuição. Por isso que eu quero dizer que o ideal, eu fui pelo ideal só pelo idealismo. Então, é importante que as pessoas pensem um pouco nisso e exteriorizem esse ideal em prol dos seus pares, né? Não sei se estou falando correto isso, mas é importante que as pessoas saibam que o importante... Eu sempre fui vendedor, eu ia vender, quando estava construindo a Casa das Artes, eu vendia tecido até o fim da minha vida. Eu parei, fechei meu escritório para cuidar da minha esposa que estava doente. Então eu fechei, me obriguei a fechar, mas não parei aí. Depois tem mais que eu vou contar para vocês das minhas experiências. Exato. Né? Aqui a pergunta, pai, eu que fiz errado, do Alexandre, eu falei em política, mas o que o senhor acha que a polícia, na verdade, militar, necessita de mais retaguarda jurídica para poder ter uma segurança maior para a população? Na verdade, não só a polícia militar, mas a polícia como um todo, inclusive inclusive os militares das Forças Armadas, eles têm uma disciplina que eles têm que seguir à risca aquela disciplina. Então, são pessoas do maior respeito, e a gente tem que, hoje mesmo, veja bem, sobre o respeito, eu quero dizer uma coisa para os amigos que estão nos assistindo. Eu lembro, no tempo que eu era mais jovem, eu entrava numa repartição pública para buscar alguma necessidade que eu tinha, alguma informação, e a gente tirava o chapéu, todas as pessoas tiravam o chapéu para homenagear o funcionário público que lá estava. É o respeito que se tinha. Eu estive ontem no INSS, eu chegando lá, a primeira coisa eu tirei o chapéu, daí lembrei daquilo e contei para o funcionário. Precisa ver o que aquele funcionário fez, como ele ficou envaidecido pela notícia que eu dei para ele. Digo, olha, isso eu faço porque eu aprendi desde jovem ao respeito ao funcionário público que trabalha para nós. Então, imagina o respeito que nós não devemos ter com os militares que buscam, que dão a segurança para o nosso país.
o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, que nos dão o apoio na nossa segurança, no dia a dia, dão dentro daquilo que é possível eles darem, porque eles estão correndo risco todo santo dia, risco de vida, para nos ajudarem. Agora, que tem os estados como um todo, o país como um todo, está com um déficit muito grande, um inchaço total, que anos e anos e governos sucessivamente incharam muito. Agora chegou o momento de dar aquela enxugada, ou então nós não sei onde nós vamos parar, para poder realmente dar preparação e dar suporte às nossas polícias, né? Aos que têm a obrigação de cuidar da gente, né? Até aqui tem o comentário da Dani também, o idealismo é movido à paixão e vice-versa, né? A gente tem que acreditar realmente naquilo que a gente faz, né? E a gente sofre muito. Por ser idealista, a gente sofre muito, porque a gente não suporta parar no meio do caminho. A gente quer ir até o fim daquilo que a gente fez, né? Aquilo que a gente está projetando na nossa cabeça. Então, é importante isso. Nas horas de folga, o que eu fazia? Eu escrevia. Eu não tenho muita cultura, mas escrevia sobre assuntos que eu gosto, que eu tinha curiosidade em aprender mais. Eu digo para quem não sabe, muita gente já sabe, eu pertenço à Ordem Maçônica há 43 anos já, né? Eu já ocupei quase todos os cargos dentro da Ordem Maçônica, seja aqui no estado, pelo menos, quase todos. E já fiz palestras e apresentei moções em vários estados, inclusive uma no Encontro Mundial em Nápoles, em 2012. Era um trabalho que eu vinha fazendo há mais de 10 anos. Uma ideia que eu tive, comecei a desenvolver dentro da minha loja, aqui em Bento Gonçalves, a loja Concórdia, na época. Hoje estou em outra loja que nós criamos depois, mas eu vinha fazendo um trabalho que eu acreditava e fui buscando conhecimento, e apresentei um trabalho já com muitas informações que eu fui buscar na Paraíba, lá no encontro nacional, internacional até, porque tinha gente da Itália, tinha gente de Portugal, gente da África do Sul, de vários outros países, e lá eu fiz a apresentação desta moção minha, foi aceita por unanimidade, tanto que quando eu mandei em 5 línguas para Nápoles, para o encontro mundial, tinha mais de 40 países, mais de 35 países, mais de 40 Supremos Conselhos, que são os órgãos máximos dos graus mais elevados. Lá, os demais Supremos Conselhos do Brasil pediram que aquele trabalho meu, que era do Supremo Conselho do Rio Grande do Sul, em nome do Rio Grande do Sul, eu ia apresentar, que fosse apresentado em nome do Brasil. E assim nós fizemos. E foi aprovado. Foi um trabalho de várias contribuições que foram enviadas lá, era enviado em 5 línguas, eu, inclusive enviei essa em 5 línguas, 2 meses antes, e 4 foram aprovadas. A nossa moção lá foi uma das que foi aprovada, o Encontro Mundial da Maçonaria Filosófica, né? Então, estudei muito para isso. Por isso que desenvolvi vários livros, 3, 4, eu tenho aqui em Bento, né? Sobre o mais conhecido, e não são livros que eu vendi, eu fiz para consumo interno da ordem, daqueles que têm interesse. Primeiras Pedras, já está na terceira edição, né? Que eu falo a história dos primeiros maçons, as primeiras pedras brutas, nós somos pedra bruta. As primeiras pedras, que eram os primeiros maçons, então, não existia uma folha da história da loja daqui, que foi criada em 1894, não tinha um registro. Pesquisei, fui atrás, Rio de Janeiro, Porto Alegre, vários lugares, juntei muitas informações e fiz um livrinho. E depois, na terceira edição, fui acrescentando outros conhecimentos que eu fui. E tem toda a base política, as estruturas políticas do nosso município foram feitas pelos maçons daquela época. Joaquim Marques de Carvalho Júnior, o Coronel Carvalho, foi venerável da loja Concórdia naquela época. E ele era o intendente de Bento Gonçalves, ficou 32 anos como prefeito, que na época chamava no início de intendente, e depois como prefeito. Ficou 32 anos no poder aqui. E ele era da loja Concórdia.
E depois tem toda uma história, aí escrevi outros livros sobre outras histórias. Tenho também História e Origens, que eu queria saber o que o Garibaldi havia feito na unificação da Itália. Então eu fui pesquisar na Itália, pedi para o pessoal lá das grandes bibliotecas maçônicas me mandarem esse material, me mandaram. Fiz toda a tradução, paguei a tradutora, me fez as traduções, e eu coloquei, ia fazer um folhetinho para distribuir nas lojas maçônicas aqui da nossa região. Acontece que aí um amigo diz, porque eu não vendo os livros, só distribuo. Então, não, vamos fazer com xerox isso aqui e tal, que é custar mais barato. Tá bom. E aí eles, mas tu tem outros trabalhos teus que eu faço, que eu gosto de escrever, então eu escrevo sobre uma série de assuntos filosóficos e tal. Então, inclui aí, vamos fazer um livrinho. Então, saiu esse livro aí. Né? Segura um pouquinho, que tem pergunta aqui. A Paula está falando, idealismo, ele se opõe ao materialismo, né? O que, infelizmente, mais se destaca hoje é o materialismo, né? As pessoas se apegam muito ao que elas têm, não o que elas são. O Marco também pergunta, Darcy, ao longo da sua vida pessoal e profissional, você acredita ter feito tudo o que gostaria? Absolutamente. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Que bom. Tanto é, hoje, por exemplo, eu estava mostrando para minha filha, não cheguei a ter mostrado o documento, só comentei com ela, e agora mostrei no Zap aí, estou em contato com o Chile, com a secretária da Cultura chilena, para conseguir artistas que mexam com prata, que nós, ano passado, nós criamos uma escola, eu não posso ficar parado. E eu encontrei um rapaz aqui, que é um grande artista em prataria, Raul Sartor Filho. Ele, no Brasil, realmente, fazer obras como ele faz, eu acho que não tem, no Brasil não tem. E ele expõe as obras que ele faz, expunha lá na Argentina. Ele ficou muito conhecido lá na Argentina. Então, eu conheci ele porque eu fui encomendar uma peça para minha neta, que ela gosta de tomar chimarrão comigo. E aí ele disse, eu vou fazer uma cuia para ela com prata e tal, botei o nome dela em ouro e tal, e ele fez trabalho para mim, e eu vi da vontade que ele tinha de criar uma escola. Em 2 meses nós montamos uma escola, nós conseguimos perto de R$80.000 só para montar a escola. E depois nós tínhamos... Quantos meses, pai? Em 2 meses. 2 meses. Quando a gente quer, a gente faz, a coisa acontece. Eu não puxei dinheiro do meu bolso. Eu tinha credibilidade com pessoas, com entidades que me ajudaram. Aí diz, bom, mas agora nós precisamos mostrar o que vem a ser essas obras em prataria. Aí nós fizemos um encontro internacional de prateiros. Aqueles artistas que trabalham com prata, com cinzela e com martelinho. Nós trouxemos 15 ou 16 da Argentina, né? E mais 10 daqui, alunos da escola, que já haviam feito alguns trabalhos, e montamos todo esse encontro. É a primeira escola de prateiros no Brasil. Essa que tem em Bento Gonçalves. É o primeiro encontro internacional de prateiros feito no Brasil. O ano que vem, em outubro, nós vamos fazer o segundo. Quero trazer artistas de 6 países, razão pela qual estou em contato com esta secretária da Cultura lá do Chile, que ela já tem, até estou com uma exposição agora de prateiros lá. De lá, tenho contato já na Colômbia, da Argentina, sem dúvida nenhuma, do Uruguai, do Brasil e do Peru. Possivelmente esses são os países que nós vamos trazer para o ano que vem, em outubro, fazer esse encontro, porque é internacional de prateiros, né? Ele é o diretor da escola. Eu sou diretor o Raul da escola, é quem... Só o nome. O Raul é o artista, digamos. Não ganho nada. Ele forma, inclusive, pessoas que querem, né, estudar nessa área da prataria, enfim. O Raul é o artista e o meu pai é o diretor dessa escola chamada Santo Eloy, que é essa primeira escola, então, de prateiros. Né? Funciona no porão lá da Casa das Artes. Nós pagamos um aluguel a cada curso que a gente lá dá. Vamos ter mais um agora em setembro. Já formamos 5 turmas. Agora nós vamos fazer mais uma em setembro, não sei se outubro ou novembro a outra. Aqui o Alexandre, ele diz, muito bom, Primeiras Pedras, parabéns. Previsão para um novo livro? Não, por enquanto não. Eu quero dizer para vocês que eu escrevi, quando a minha esposa estava doente no hospital, eu peguei um caderno e comecei a escrever sobre a minha vida. Então eu escrevi o meu rumo, quer dizer, meu caminho, minha estrada, a minha vida. E aí eu incluí
algumas coisas que eu achava importante para deixar para os meus filhos e para os meus netos um pouco da minha história. Que essa que eu estou conversando com vocês, eu acho que muita coisa, minha filha também não sabia. Muitas coisas ela não sabia, que eu estou confessando para vocês agora, dizendo para vocês agora. Né? Então, tenho outros livros, eu tenho mais um outro, que é Balaústes de um Ideal. O que é Balaústes? Balaústes, dentro da ordem maçônica, é ata, né? Balaústes de um Ideal. Por que o ideal? Porque em 1943, quando o batalhão ferroviário chegou aqui, na verdade, no final de 1942, eu nem era nascido, em 43, um subtenente que veio para cá, chamado Irineu Teixeira, ele era do batalhão ferroviário e ele era maçom. O padrinho dele dentro da maçonaria foi o pai do Getúlio Vargas. E ele veio para cá e quis logo criar um núcleo maçônico. Então, ele fundou aqui uma loja maçônica naquela época, que foi até 1950. Em 1950, ele criou uma outra loja, que durou 7 meses, e depois ele reabriu aquela antiga de 1894. Depois ele se transferiu para Porto Alegre. Ele abriu, na verdade, 3 lojas aqui. Então, esses balaústres, essas atas, eu peguei de 43, que era a vontade dele de construir um templo para a ordem maçônica aqui, até 82, quando foi inaugurado o templo. Então, veja bem, 40 anos praticamente de atas eu li, de livros com ácaro. Eu, lá no meu escritório, não aguentava mais, né? Mas passei e peguei trechos daquelas atas e fiz um livrinho que se chama Balaústes do Ideal. Ali tem uma história importante sobre Bento Gonçalves, das coisas que aconteceu, quando veio o Colégio Aparecida para cá, enfim, um monte de situações que os maçons estavam envolvidos. Então, são histórias assim magníficas, né? Mas é para o nosso meio lá e tal. Se alguém tem interesse, claro, se eu ainda tenho livro, alguns eu tenho, eu posso ceder sem dúvida nenhuma, não vendo esses livros, né? E esse da minha família, esse já mandei para Poleto, também fiz uma pesquisa muito grande, desde muitos anos, sobre a minha família. Meu pai falava muito comigo na hora do chimarrão sobre a família Poleto. Não, eles nos chamam de Marchoro. Marchoro era um apelido do nosso ramo do Poleto, porque tem 16 ramos, acabei descobrindo, que não são parentes. Então, o nosso é o ramo dos Marchió, que depois, em vez de Marchoro, aqui no Brasil, Marchoro, mas era Marchió. Aí eu fui descobrir na Itália, fizemos uma árvore genealógica, hoje tem mais de 200 pessoas ali na árvore, e já fizemos o primeiro encontro, o segundo, já vamos fazer o terceiro. Exato, agora, o terceiro encontro. Então eu escrevi sobre a minha família também. A Larissa diz assim, né, quem conhece a história do nosso Rio Grande do Sul sabe sobre a importância da maçonaria. Eu diria até mais, né, quem conhece a história mundial, porque a maçonaria ela não é só do Rio Grande do Sul, né? Ela é mundial, que nem ele falou ali do trabalho, né, que é feito no mundo inteiro. A maçonaria, ela conheço meu pai, desde que eu conheço meu pai, ele trabalha, né? Ele está dentro da maçonaria, então eu acompanhei muito esses trabalhos dele. Aliás, uma honra muito grande, porque ela me ensinou muito. Ela me obriga, a maçonaria nos obriga, não é que obrigue, mas ela te impulsiona para fazer pesquisa. Tu tem que ser um pesquisador se tu quer avançar dentro da própria ordem. Tem que buscar o conhecimento das coisas. Tu não pode simplesmente achar que as coisas te caem. A gente trabalha como? Trabalha estudando, pesquisando sobre os vários segmentos. A gente pesquisa sobre todos os segmentos. Eu fui na Itália lá, quando eu vim em encontros mundiais aqui no Brasil, os italianos vinham de lá e se grudavam em mim porque eu entendia um pouco de italiano e falava com eles. E eles lá têm assim, bibliotecas fantásticas, um grande conhecimento. Então eu pedi para eles, me mandaram de dentro da maçonaria lá, dos arquivos da maçonaria, a história verdadeira do Garibaldi, que está nesse livro aí, História e Origens. Tem um trecho ali que eu coloquei ali, mandei traduzir, está aí. Então, lá pelos anos de 1860, 66, ele já atuava dentro da ordem maçônica e lá para fazer a tal da unificação da Itália, que depois ele acabou tendo que fugir de lá, depois retornou para fazer, junto com Mazzini, com Cavour, que era o que tinha era o mentor, digamos, da unificação da Itália, né? O Garibaldi entrou com o exército dei Mille, que é o exército dos Mil, lá pelo sul da Itália, né? Ele entrou pela Sicília, lá que ele começou a revolução dele.
pegando um pouquinho. O pessoal que está lá no Instagram está sentindo uma dificuldade, aí tá problema da nossa conexão aqui. Tá tentando reconectar, tá, pessoal? Então, quem estava lá no Instagram deu uma parada. Tem uma pergunta aqui, Darcy, a importância de ser um bom ouvinte. Bom, nós não precisa dizer aquilo que todo mundo sabe, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, temos que ouvir, no mínimo, 2 vezes mais do que utilizar a palavra. E utilizar a palavra é quando a gente está consciente daquilo que vai dizer. E saber ouvir para aceitar as informações que vêm de lá, porque a gente não sabe tudo, a gente aprende exatamente no diálogo, né? Pai, explica um pouco para eles, espera aí, deixa eu pegar aqui. Essa coisa do que tu me explicou ontem, quando a gente bate de... Porque assim, a questão de ouvir me remeteu a uma coisa que o pai falou ontem, a gente estava conversando, ontem não, perdão, foi domingo, no Dia dos Pais. Ele veio almoçar aqui em casa, a gente estava conversando e a gente estava falando, bebe um pouco de vinho, senão vai achar que só eu que bebo. A gente estava falando sobre a importância de ouvir e entender que as pessoas têm opiniões diferentes. E que muitas vezes a reconstrução de algo em conjunto de opiniões que divergem é onde dá realmente alavanca para um pensamento maior e evoluído das coisas. Então o pai estava falando justamente disso comigo domingo. Assim, normalmente nas igrejas a gente vê como se diz assim, um ladrilho no chão, né? Esse ladrilho normalmente tem preto e branco. E então, ou com cores diferentes, esse ladrilho com 2 cores. Então, se vocês vão fazer uma análise daquele ladrilho, vocês vão ver que preto com preto e branco com branco se unem por serem da mesma cor, com uma pontinha só. Mas as laterais estão juntas, inteiras, uma lateral inteira do preto com o branco. Por quê? Porque como são diferentes, elas têm que se aproximar para poder se entender. Muitas vezes a gente, eu não gosto daquele sujeito, nem sabe por quê. Tem que te aproximar daquela pessoa. Você vai ver, na maioria das vezes, não é nada do que você imaginava dele. Você tem que se aproximar. Então, assim também são com as ideias. Você tem que se aproximar e tentar entender a ideia do teu interlocutor. Isso é importante, é muito importante essa pergunta que foi feita. A gente tem que ouvir bastante. E o que eu sempre digo, né, e falo sobre isso, a questão do julgamento, o julgamento é isso, né? Quando o Darcy ele fala assim, tem alguma pessoa ali que tem alguma coisa que a gente não gosta nela, vai lá ouvir, vai lá entender o que tem por trás disso que tu não gosta, e aí você vai ver que daqui a pouco você enxerga tem uma visão diferente das coisas. Então, assim, quanto mais a gente conseguir exercitar essa coisa de não julgar, ajuda a ser um ouvinte melhor. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o julgamento ele atrapalha muito, né? A visão, assim, ele estreita a nossa visão. Então a gente tem que começar a respeitar que as opiniões divergem e que a gente pode construir e enxergar algo diferente nessa opinião divergente, que é diferente da nossa. E é isso que eu chamo de uma dialógica, é por isso que eu criei o Papum. O Papum é justamente isso, a gente fazer uma conversa construtiva. E para isso o respeito ele impera. Não tem como ser diferente, né? Para vocês terem uma ideia do trabalho que eu tenho ainda hoje, trabalho dentro da Ordem Maçônica, eu faço parte do Supremo Conselho, que é uma entidade, é uma instituição que reúne os graus elevados, mais elevados de um rito, que é o mais difundido no mundo. No Brasil, 90% mais das lojas trabalham no rito escocês antigo e aceito. Então, eu trabalho lá no grau 33, que são os graus mais elevados, e por 12 anos lá eu fui responsável pela Comissão de Cultura Maçônica. Então, você vê o quanto eu tive que me dedicar à pesquisa, a estudo, principalmente do rito escocês, que no Brasil se sabia que era o rito mais praticado dentro da ordem no país e um dos mais praticados no mundo, mas que ninguém sabia o que era. Não sabiam sequer quais eram as especificidades do rito. E eu consegui descobrir isso aí.
e consegui fazer essa pesquisa que acabaram em 2 livros, né? Já esgotados hoje lá no Supremo Conselho. Esses livros foram enviados para todos os Supremos Conselhos do Brasil. Uma pesquisa que eu fazia porque eu era curioso, eu queria descobrir. Um dia me caía no colo essas coisas. Tu persegue, um dia te cai sem querer, te cai. É isso que eu estava procurando, né? Pai, fala um pouquinho desse sem querer. A gente sabe que eu não acredito que as coisas são sem querer. Eu acho que quando a gente tem o ideal, eu acredito muito nisso. Eu, por formação, eu sou engenheira, graças a esse cara aqui, né? Que me botou dentro da engenharia, assim. Ele me abriu os olhos, vai fazer engenharia de alimentos, que é uma coisa que ninguém vai deixar de comer e tal, alimentação e tal. E na engenharia a gente estuda isso, né? A física quântica, ela fala disso que ele está falando, que ele diz aqui, coincidentemente. Não, eu acredito que quando a gente tem um ideal, o fluxo de ondas que a gente emite, ele traz para próximo da gente aquilo que a gente emite. E eu acredito muito nisso, né? Tu não acredita nisso, pai? Sim, eu vou dar um exemplo, então. O pessoal fala, a maçonaria é milenar. Milenar quer dizer, tem 1000 anos ou mais, né? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive. Digo, será? Aí eu procurava, pesquisava, eu não chegava nos 1000 anos. Não chegava, chegava há 200 e poucos anos. Mas, e eu sabia que existiam, o que se chamava de antigos deveres dos maçons, né? E o que eram esses antigos deveres? Ninguém sabia, eu também não sabia, eu procurava. Um dia veio o meu filho, fazendo uma viagem, ele veio em São Paulo, encontrou um livro sobre maçonaria no aeroporto, comprou e me trouxe de presente. Não empresto para ninguém esse livro. Ele tinha sido editado 1 ano antes, com todos os antigos deveres dos maçons, que na época nem eram chamados de maçom, mas sim de associação dos construtores, pedreiros, livres e carpinteiros. Desde o primeiro é de 1246, eu tenho muitas datas na cabeça. Às vezes eu me perco até em nome de um amigo, eu esqueço, mas as datas eu guardo muito. O primeiro documento escrito se chama, né, Balaustre, eu sei que é da Bolonha, não lembro agora, né, os manuscritos da Bolonha. Está nos arquivos lá da Bolonha, que dava a forma que os associados daquela associação, dos pedreiros, dos carpinteiros, como eles deveriam proceder na sua vida. Serem corretos, honestos, obrigatório ir à missa. Se não fosse a missa, pagava um dízimo, pagava um valor lá de multa. Aquela multa era juntada quando tinha, distribuiu entre os pobres. E assim foi. E depois veio o segundo documento, e depois veio o Régios, em 1500 e pouco já veio o Régios. E aí, o Régios são versos em octossílabos, né, que eu fui tentar saber o que era. E ali, daqueles versos, é que tem toda a maneira, eles foram aperfeiçoando daquele documento primeiro, que era em pergaminho, em latim ainda, lá da Bolonha, foram criando outros, depois aperfeiçoando aquele, e foram vindo, são 10 ou 11 hoje, né? E todos estavam nesse livro que eu ganhei. Me caiu no colo um livro, meu filho nem imaginava o que era, ele viu que era coisa de maçonaria, ele me presenteou. Quem que te deu? O Leonardo. O Léo? Muito bem. São coisas assim que acontecem na vida. Quando a gente quer as coisas, parece que a nossa mente está ligada lá em cima. E as coisas acontecem. É a famosa criação mental. Você cria mentalmente alguma coisa que você tem o merecimento, tem que ter o merecimento, né? E você cria que você quer aquilo e tal, vai querer ganhar a loteria amanhã, que não é bem assim. Mas você tem que fazer essa criação mental, é um exercício, é uma técnica, você tem que praticar isso, né? E onde eu tenho oportunidade, eu distribuo. Eu tenho isso por escrito, que eu recebi de um grande maçom que conhecia muito essa área. Não, Fetter. Exato. E tem que gerar ação, né, pessoal? Para isso acontecer, a gente não pode ficar esperando, né? A gente tem que emitir isso. Isso de tudo na vida, né? Desde o julgamento, a gratidão pelo que a gente está recebendo, mesmo as tarefas ruins que a gente passa na vida e a gente passa por coisa ruim também. Tudo isso é aprendizado, né? Não vai pensar que meu pai conseguiu fazer tudo isso e se diz, né, tendo mais coisas para fazer, sem ter sofrido também e passado por algumas dificuldades,
né? E sentido e vivido essas dificuldades para tornar daquilo um aprendizado. Então, as coisas acontecem sim, o que a gente emite, a gente recebe, mas a gente tem que agir. Ficar parado, a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente é o que pensa na maior parte do tempo, exatamente. A gente é exatamente isso, A gente né? tem muita força mental, nós temos muita força. A gente acreditando, a gente busca, tem que ter o merecimento, claro, e tem que se cercar de conhecimento. Porque o conhecimento, ele é muito importante, porque ele vai te tornar um sábio no momento em que você juntar esse conhecimento e transmite a outros. Se você transmitir o conhecimento adquirido na tua vida, você se torna um sábio. A sabedoria é isto, é saber transmitir o conhecimento adquirido. Isso é sabedoria. E outro ponto da sabedoria, no meu ponto de vista, é a gente entender que a gente está constantemente aprendendo. O aprendizado nunca termina. Então, além de transmitir, é também entender que a gente está sempre no aprendizado. Isso é muito importante. Pelo contrário, a gente cada vez que aprende mais, a gente vê o quanto a gente ainda tem que percorrer pela frente e não vai chegar nunca. A gente começa a ter até um entendimento sobre religião e sobre ciência. A gente acaba vendo que as duas lá adiante, elas vão se juntar. Tem aí aquele coisa de Bohr, como é a partícula de Deus, que já estão chegando lá. Essa é a primeira coisa que aconteceu. Não me falha a palavra agora, eu sempre digo que a cabeça às vezes não funciona. E chamaram de partícula de Deus, né? E que exatamente é o ponto onde a religião compreende a ciência compreende a religião. O objetivo, eles vão chegar lá adiante no mesmo ponto. Né? Exato. O que reforça a nossa visão de mundo, né? Entender que a gente é aquilo que a gente emite e não são coincidências. São coisas que a gente está realmente jogando para o universo, que é uma força maior, e que isso vai acontecendo. Isso vai sendo construído, principalmente quando se tem o ideal. E aí, a gente está chegando já a quase uma hora, né, pessoal, de conversa. Depois eu vou baixar esse vídeo também, eu vou colocar lá no canal do YouTube, o Papum Conversas Construtivas, tá? Se inscrevam, vai estar lá, vocês podem acompanhar por lá também. Mas um grande ponto que eu acho que o Darcy falou foi: todos somos vendedores de nossos ideais. Então, é isso que a gente tem que acreditar. Quando a gente tem um ideal, a gente tem que entender que a gente tem que vender esse ideal, que sozinhos a gente não vai conseguir fazer. Por isso que o compartilhamento ele é muito importante, principalmente na era que a gente está vivendo, que é a era digital, a era da informação, onde a gente está buído de informações. E até eu comentei com o pai domingo, né? Um exemplo é o nosso Hospital Taquini, aqui em Bento Gonçalves, que ele conseguiu fazer um banco de dados da área de oncologia que está servindo para grandes pesquisas. Isso é o compartilhamento de informação correta, onde se guarda esses dados, se faz essa informação, e essa informação ela gera um bem maior para um todo maior. Isso é muito importante, né? Vem palavras aí, tem blockchain, outras coisas acontecendo no mundo nessa questão de compartilhamento de informação. A gente tem que abrir a visão, as empresas, né, organizações, instituições, têm que abrir a visão que as informações são importantes, principalmente quando forem compartilhadas, porque isso é o quê? É a exponenciabilidade, né? É aí que é a lei da abundância que a gente está vivendo. Então, ter a informação por ter, não adianta, pessoal. E o ideal é isso também. Ser vendedor do teu ideal é justamente isso. É a gente buscar se buir e se rodear de pessoas que vão comprar essa ideia desse ideal para a gente conseguir chegar lá na frente para um bem maior, que amplia. Tá? Quer dizer, só para concluir da minha parte, eu gostaria de dizer que para você conseguir transmitir, vender uma ideia, você tem que primeiro adquirir o conhecimento. Então, veja bem, teve um filósofo, que eu nunca lembro do nome, ele disse o seguinte: adquira o conhecimento e alcançarás a palavra. Então, para tu teres a palavra de convencimento daquilo que você quer transmitir para uma pessoa, que você quer convencer uma pessoa, tu tem que ter o conhecimento. Por isso que eu digo,
nunca é demais ser curioso. Sejam curiosos e vão atrás das dúvidas que vocês têm na vida. Qualquer segmento, tem uma dúvida? Busca o conhecimento sobre aquilo. Elimine aquela dúvida e você vai ter mais conhecimento para ter mais... para você poder utilizar a palavra com mais segurança. Aquilo que você fala com segurança, porque você tem o conhecimento que te dá essa retaguarda. Obrigado por nos aguentarem aqui até essa hora. Obrigado. Viu? Mas chegou uma perguntinha de última, assim, bem rapidinho. Então, conceitue Deus. Bem fácil essa pergunta, né? Conceitue Deus. Para mim, Deus é o grande arquiteto do universo, né? E eu acho que é muito difícil, porque a gente tem que respeitar o que os outros têm como divindade. E a gente, se vai emitir uma opinião, né? Por que grande arquiteto do universo é utilizado na maçonaria? Porque lá na maçonaria tem católico, tem protestante, tem espírita, tem todas as religiões fazem parte. Para ser maçom tem que acreditar em um ente superior, só isso. Agora, a religião lá, todas são respeitadas, porque maçonaria não é uma religião, né? Isso fica muito claro. Não é uma religião, é uma instituição filosófica que está lá para instruir as pessoas, para desbastar a pedra bruta que nós somos, né? Então, veja bem, se a gente emite uma opinião aqui agora de público, é complicado. Eu acho que a gente não deve, porque cada um tem a sua divindade, acredita naquela e tem que acreditar mesmo naquela que ele tem, né? Então, deixa por isso. Na maçonaria nós chamamos de grande arquiteto do universo, que é aquele que é a força superior que tem lá, né? A energia superior. Cada um vê da forma e entende da forma que ele acha, né? Mais um exemplo de que há diversidade dentro da maçonaria, mas em conjunto eles conseguem construir um bem maior. Aí está o exemplo das religiões que ele falou, que tem várias religiões lá dentro, né? Mas todo mundo tem o respeito. E isso é muito importante. É manter o respeito. Uma última pergunta, minha então. Qual é a tua filha preferida? Melissa. Claro, sou só eu, né? De filha sou só eu. Não vou fazer a pergunta dos irmãos. Um brinde, então, para finalizar esse papum, pessoal. Não tomamos nada, ó. Ó, bem pouquinho. Uma boa noite a todos vocês. Obrigada aí pela audiência. E vão lá no nosso canal, então, Papum Conversas Construtivas. Lá vocês podem deixar mensagens, se inscrever. Querem dar sugestões também, vocês sabem as minhas redes, a Instagram Mepoleto. Agora eu criei a fanpage do Papum também, Conversas, @Papum Conversas. Vocês podem curtir a fanpage aqui, podem mandar ideias de conversas, a gente pode ir tomar um café para conversar. O Papum é isso, o Papum é nosso. Eu costumo dizer aqui, nós temos as perguntas, nós não temos as respostas, mas nós faremos as perguntas. E isso é Papum. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Até. Boa noite.